Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todas e todos vocês nesta manhã. Amém. Prezada comunidade, caros irmãos, caras irmãs na fé em Jesus Cristo, nós hoje temos este texto muito desafiador de leitura do Evangelho do livro do profeta Isaías, capítulo 58, que é uma mensagem que provoca um pouco a gente, principalmente quando a gente vive num tempo em que a fé e a religião estão sendo usadas e manipuladas de uma maneira tão hipócrita, né? O profeta Isaías, ele é um livro de 66 capítulos que é dividido em 3 partes. Eles chamam de 3 autores. O primeiro escreveu lá no ano 700 a.C., a primeira parte do livro, capítulo 1 a 39, durante ainda o tempo de domínio dos assírios, ou quando os assírios eram uma ameaça a Jerusalém. A segunda parte do Evangelho, chamado Deutero-Isaías, ou segundo Isaías, foi escrita mais ou menos uns 200 anos depois, quando o povo judeu, o povo hebreu já tinha passado pela experiência de exílio, né? O primeiro profeta anunciava o juízo de Deus que aconteceria com este exílio, o povo sendo levado para o exílio. E o segundo profeta então fala já no final do exílio. Ele traz uma mensagem de esperança e diz assim: vocês já pagaram o suficiente pelos pecados que cometeram, pelos erros que cometeram. Agora Deus vai vir libertar esse povo e levar esse povo de volta para casa. O nosso texto ele está numa terceira parte ainda, que é o chamado Trito Isaías, ou terceiro Isaías, que já experimenta como é que foi depois que o povo foi libertado dessa experiência de exílio na Babilônia, que tinha muita esperança, né? Quando a gente está prestes a ser libertado de alguma coisa que nos pesa a nossa vida, a gente tem esperança de futuro, e o povo tinha esperança de que talvez Ciro fosse esse. O Isaías anunciava este chamado servo sofredor que viria, e ele achava que seria o Ciro, o imperador persa, que traria liberdade, justiça, igualdade entre as pessoas. E esse terceiro Isaías, então, ele já identifica que Ciro não foi capaz de realizar aquilo tudo que o profeta segundo Isaías prometia. Então a mensagem que nós lemos hoje, ela tenta, digamos assim, justificar ou explicar por que o povo continuava sofrendo mesmo depois da libertação do exílio. Por que igualdade e justiça ainda não tinham sido atingidas, ou Deus ainda não tinha concedido essa bênção para o seu povo, que havia sido prometida pelo profeta segundo Isaías. Vivia-se em Jerusalém uma séria crise econômica, fome, desigualdade brutal e gritante. Por isso, esse profeta, o terceiro Isaías, ele recupera uma crítica social muito forte. Nessa que é chamada a prédica do jejum, esse texto que nós lemos hoje, chamado de prédica do jejum. Ele procura responder essa pergunta que o povo faz. O povo jejua, né? Vamos atualizando a linguagem, vai na igreja, ora, pede, e nós permanecemos na crise econômica, nós permanecemos vivendo em desigualdade, nós permanecemos vivendo em injustiça, o povo pobre está cada vez mais pobre. Por que não ouve a nossa oração? Nós jejuamos e tu não escutas os nossos pedidos. E o profeta responde: reparte o pão com o faminto e eu vou te ouvir. Eu quero trazer um resumo
dessas coisas que o profeta apresentou e tentar colocar para nós. Talvez vocês vão pensando na cabeça de vocês aí, vocês vão pensando se faz algum sentido para a nossa realidade hoje aquilo que o Isaías questionava. Primeiro, a denúncia da hipocrisia desses religiosos que adoram a Deus, louvam e adoram a Deus e falam o nome de Deus a todo tempo, mas tratam com desigualdade os seus trabalhadores, exploram seus empregados e, enquanto louvam e dizem que obedecem a Deus, estão cuidando dos seus negócios. Será que tem alguma coisa a ver com os dias de hoje? Fingem ser o povo que faz o que é direito e não obedecem à lei de Deus. A crise econômica continua e parece que nunca acaba, né? Começou em 2008, ou foi 2006, ou foi 99? Quando é que começou a crise, que a gente vive na crise econômica todo tempo e sempre justificando, né? Enquanto fazem jejum, pensam nos negócios, discutem e brigam, batendo uns nos outros. Esses dias eu estava lendo sobre a violência fortuita de um cidadão em Porto Alegre que, por causa de uma briga de trânsito, pegou a arma no carro e matou 3 pessoas. Vocês viram isso? Que nível de selvageria e de violência é esse que nós vivemos? Por causa de uma briga de trânsito, matar 3 pessoas, uma família. Mas não só esse tipo de violência banal das ruas, a violência que nós percebemos e tememos no nosso dia a dia, isso é evidente, né? Nós estamos todos cercados dentro de casa, botando cerca elétrica, mas também a violência policial que cresce e os números estão chegando. Agressão contra aqueles, principalmente os mais pobres, né? Violência doméstica. O Brasil é um dos países com maior número de assassinatos de mulheres. Violência contra pessoas LGBTs. O maior perigo para pessoas transexuais é no Brasil. Aqui elas são assassinadas quase todos os dias. Contra o povo indígena, né? E até contra os defensores dos direitos humanos, agora estão ameaçados, né? Sofrem ameaça de violência. Então a violência, ela é um padrão da nossa sociedade. O terceiro Isaías dizia assim: Deus não ouve a oração de quem vive dessa maneira. Pode jejuar, pode ir na igreja, pode doar bastante lá no altar, dar para o pastor tal, fulano de tal. Deus não quer um jejum falso, não quer uma performance hipócrita. Estava vendo ontem no jornal aí, não sei se vocês acompanharam aí um bafafá, um estrelismo, uma performance midiática no espaço público. A religião sendo instrumentalizada para a política, culto no Congresso, né? Oração ungindo o ministro disso, secretário daquilo, esse outro que saiu aí, que foi, disseram que usou o discurso nazista, foi numa igreja para ser ungido, porque foi o demônio que fez aquilo. Então a gente está vendo assim a religião sendo usada com um propósito político, para propósito daqueles que estão negociando enquanto oram e jejuam. Qual a religião que o profeta Isaías pregava? Ele dizia: tem que libertar os presos injustamente, num país onde nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo,
812 mil presos, sendo que 41%, 337 mil presos, são presos provisórios, sem julgamento. Acabar com todo tipo de escravidão, diz o profeta. Logo nós, que somos o país com maior índice de escravidão moderna na América Latina, são aproximadamente 370 mil escravos hoje no Brasil. Talvez mais escravos do que na época da escravidão. Repartir comida com os famintos, receber os desabrigados em casa, dar roupa a quem não tem. Este trabalho diaconal que tem sido atacado e criticado pelo senso comum da nossa sociedade, que acha que pobre é vagabundo, vem sendo exterminado no dia a dia pela criminalização da pobreza. Culpado é para nós, só vir ali na esquina, conversar no bar, no boteco, no restaurante, onde quer que a gente vá, o culpado é o que sofre. O culpado é aquele que é pobre pela sua própria pobreza, culpado é aquele que dorme na rua pelo seu próprio abandono. Aí o profeta diz assim: se vocês viverem a religião de vocês assim, daí Deus vai ouvir e a luz de Deus brilhará como o sol, dará cura, salvação, proteção para vocês. Se nós procedermos assim, cuidando de quem é preso injustamente, de quem vive sob qualquer tipo de escravidão, dessas pessoas que precisam, se nós vivemos assim, então a luz da minha salvação vai brilhar para vocês, diz o Senhor. Eu receio que nós aqui nessa nossa sociedade brasileira, em todo mundo na verdade, né? Nós não estaríamos em condição de receber essa luz de Deus, esta cura, esta proteção. Deus não iria nos ouvir, nem se importar com o nosso jejum ou com a nossa oração hipócrita, se dependesse do modo como nós temos vivido essa religião. Então eu quero dizer que eu entendo que a pregação do faminto, a pregação do jejum, ela fala diretamente para nós. E se depender de nós vamos viver na crise, nós vamos viver no sofrimento e vamos viver na ausência de Deus. Graças a Deus pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, este Evangelho da salvação que é oferecido a todos e todas nós, ainda como pessoas pecadoras, ainda como pessoas incapazes de cumprir a lei de Deus, de realizar esta religião verdadeira da qual o profeta Isaías fala. No Sermão do Monte que nós lemos, que é uma parte do Sermão do Monte, esse Mateus 5, 13 a 20, quando Jesus, nós trabalhamos isso no último culto também, Jesus falava com uma multidão de pobres e pessoas marginalizadas que o seguiam, assim como nós, na nossa miséria pessoal, quando nós nos permitimos viver na humildade do Evangelho, nós também somos esses discípulos e estas discípulas que seguem e procuram viver a vida conforme aquilo que Jesus prega. Jesus afirma para nós: vocês são o sal da terra e vocês são a luz
do mundo, não porque nós agimos corretamente, ou nós somos, o santo do pau oco, aquele. Não é porque nós cumprimos a lei, fazemos tudo direitinho, não é porque nós sabemos fazer o que é bom, mas é por causa da bondade de Deus que se revela em Cristo, que nós somos justificados e justificadas. Deus é aquele que nos torna justos. O Espírito Santo de Deus, esse que é enviado para a igreja e que toca a cada um de nós no nosso batismo, é esse Espírito que nos santifica, que nos torna santos. Diferente do que afirmava o profeta Isaías, que ele dizia, caso nós vivêssemos corretamente, Deus nos iluminaria, nos protegeria, nos guiaria. Não. Em Jesus Cristo, nós recebemos a luz de Deus gratuitamente. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, aquele e aquela que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus Cristo. Aquele e aquela que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Deus acende a sua luz em nós por causa do seu amor, por causa da sua graça maravilhosa. Cada um de nós tem uma chama candente em si mesmo. E se vocês andam ouvindo esta palavra, a palavra de Deus do Evangelho, então a luz do próprio Jesus Cristo estará com cada um e cada uma de vocês, e não deixará que vocês andem na escuridão. Uma última coisa eu quero ainda dizer para vocês. Nós recebemos esta luz antes mesmo de podermos cumprir a vontade de Deus, ainda pecadores e pecadoras, ainda falhos, injustos, iníquos como somos, como ouvimos da palavra do profeta Isaías, mas é a nossa condição de pessoas iluminadas, é nesta condição que nós somos chamados a uma responsabilidade. Há uma responsabilidade de sermos sal da terra e luz no mundo. Jesus Cristo diz assim: ninguém acende uma lâmpada e coloca lá embaixo da cama. Para que a gente acende uma luz, se não para brilhar no alto, para trazer clareza para a vida das pessoas? Nós somos chamados a andar no cumprimento da lei. Jesus disse que ele não veio para terminar com a lei, ele veio para cumprir a lei. Viver esse jejum verdadeiro, porque nós somos pessoas que andam na luz. Nós precisamos lutar pela liberdade dos presos injustamente. Nós precisamos lutar contra a escravidão moderna e contra o abuso das pessoas humildes e trabalhadoras. Nós precisamos realizar este trabalho diaconal, alimentar os famintos, dar a roupa a quem não tem, acolher de alguma maneira aqueles que estão desabrigados. Jesus diz: ninguém acende uma lâmpada e coloca embaixo de uma cama, embaixo de uma mesa. Vamos brilhar esta luz que recebemos no mundo, nas nossas vidas, nas nossas famílias, aqui na nossa comunidade. Vamos trabalhar em prol de quem necessita, atuar na nossa sociedade de modo a produzir verdadeira justiça e direito. Pois eu afirmo a vocês
diz Jesus, que só entrarão no reino do céu se forem fiéis à minha vontade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém.